paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série A Bíblia e a Arqueologia. Nós somos da Igreja Cristã Maranata e estamos produzindo essa série sobre arqueologia envolvendo a Bíblia. Então, aquilo que nós lemos no dia a dia, na palavra que é soberana, vamos ver o que a arqueologia já achou sobre esses assuntos. Grande parte de nossas gravações foram em Roma e em Jerusalém, onde se passaram muitas dessas histórias bíblicas. Nossos primeiros temas estão sendo focados principalmente nessas duas cidades, mas não temos nenhuma intenção de tomar partido ou também de menosprezar alguma dessas nações. Pelo contrário, nós queremos que todas as nações, todos os povos conheçam a palavra do Senhor, porque lá em João capítulo 3,16 diz exatamente isso, porque Deus amou ao mundo, amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos, independente de alguns erros em algum momento da história, mas o Senhor quer que todos sejam salvos. Então, a grande bênção do Senhor, o seu projeto de salvação é para todas as nações e nós queremos divulgar essa mensagem. Hoje, nós vamos dar início, então, ao terceiro episódio da série. Essa série, a Bíblia e a Arqueologia. Nosso assunto hoje será a profecia da parábola da figueira. Vamos acompanhar toda a trajetória dessa figueira, desde que ela foi plantada, seu fortalecimento, sofreu muitas intempéries, chegou a secar, mas brotou para cumprir a profecia. Vamos ler então Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Então, olha aí, o Senhor quer que nós aprendamos essa parábola. Então, por isso que nós queremos participar desse aprendizado. Podemos comparar a parábola da figueira a um grande quebra-cabeça, cujas peças foram colocadas uma a uma ao longo dos séculos da história humana. Para começar, é importante saber quem é a figueira que a parábola se refere. A resposta é a nação de Israel. Isso está em Jeremias 24, 5 e 6. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Aqui Jeremias, pouco antes da ida do povo de Israel para o cativeiro babilônico, profetizou que Israel iria para o cativeiro e voltaria para a sua terra. Usou a figura da figueira para ilustrar isso na sua profecia. Vimos aí que a figueira foi plantada e não seria arrancada. Vamos ver mais à frente que ela chegou a secar. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mas brotou em 1948. Jeremias profetizou de 627 a 587 a.C. Foi o período que ele foi profeta em Israel. Em 536 a.C., o rei Ciro da Pérsia, após conquistar Babilônia, libertou o povo hebreu do cativeiro
publicando um decreto e devolvendo suas posses. Então, sob a liderança de Zorobabel, o povo se organiza e, por ordem do rei da Pérsia, os que não pudessem voltar, por ser uma distância longa de 800 quilômetros, eram para ajudar com prata e ouro aos que voltassem. Em torno de 50 mil hebreus completaram a viagem, que durou 4 meses, e encontraram uma Jerusalém devastada, desabitada, e começaram a reconstrução. Mas, como sabemos, logo houve uma grande oposição dos vizinhos, que ameaçavam o povo, querendo parar as obras, mas não conseguiam. Então fizeram com que o novo rei da Pérsia fizesse uma lei para impedir a obra de continuar. Passaram-se 17 anos e a obra ficou meio que parada. O Senhor então enviou os profetas Ageu e Zacarias, orientando a continuar, e o povo se animou com isso. Veio então um oficial persa chamado Tatenai, querendo saber com que direito estavam continuando ali a reconstrução. Eles então disseram que o rei Ciro da Pérsia tinha lhes ordenado. Tatenai então enviou carta ao novo rei da Pérsia. Ciro já era morto nesse tempo, e o novo rei da Pérsia confirmou as ordens de Ciro, e que era para ajudar o povo, deixar eles continuar a obra e ainda ajudar. Então o templo ficou pronto em 4 anos. Mas tudo era muito simples, inclusive o templo. Passaram-se mais 48 anos após o templo reconstruído. Esdras vai ao rei da Pérsia, Artaxerxes, e esse bom rei deu-lhes muitos presentes para levar para Jerusalém. 6.000 homens foram necessários para levar tantos presentes, muita prata, muito ouro. 13 anos depois, Neemias era copeiro do rei, estava triste ali na mesa do rei. O rei lhe pergunta por que ele estava triste e ele relata as dificuldades de Jerusalém. O rei, então, lhe deixa ir reconstruir os muros e também lhe deu madeiras e tudo mais. Então reconstruíram os muros em 52 dias. Em 333 a.C., o governo persa perdeu o domínio da região para o grego macedônico Alexandre o Grande. E apesar de governar pouco tempo, introduziu a cultura helênica, grega, na região. Em 323 morre o imperador Alexandre. Então, após várias disputas, os Ptolomeus assumem o governo da região e no início do 2º século, o governo da Judéia passa aos Seleucidas. O governo seleucida enfraquece na região em 142 a.C., havendo vários levantes judeus nessa época, culminando com a sua independência. Israel voltou, então, a ter domínio sobre toda a região por uns 80 anos. Suas fronteiras voltaram a ser praticamente as mesmas dos tempos do rei Salomão. Foi restaurado o sistema político e religioso do povo de Israel, com a formação do Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel, com 71 juízes, ou senadores, assim eles eram chamados, todos judeus. Entra nessa história agora um novo personagem, os romanos. Agora nós vamos entender esse mapa aqui.
que está falando do Império Romano no tempo de Jesus. Um pouco antes do nascimento de Jesus, até o ministério de Jesus, e nós vamos até o ano 96, que envolve a segunda dinastia do Império Romano, que é a dinastia Flaviana. Então vamos entender isso aqui. Olha só aqui. Aqui é o mapa do Império Romano no período de Jesus. Nós vemos que aqui assim está Israel, Jerusalém. E aqui assim nós vemos o mapa de Jerusalém grande. Então isso aqui aumentado, para nós entendermos esse momento aqui. Então, o Império Romano, ele cresceu, se expandiu, veio, tomou essa região aqui de Portugal e Espanha, a região da França, aqui da Alemanha, aqui da Áustria, isso colocando nos tempos atuais, aqui a Grécia, e daí ele veio por aqui, tomou a Síria e todo o Israel, e a intenção deles aqui de tomar Israel é para ter uma passagem aqui para o Egito, porque o Egito nessa época aqui era muito importante. Então eles tomaram toda essa região, então eles passavam por aqui, mas passavam por aqui também. Isso aqui é todo o Império Romano. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Como que iniciou o Império Romano? Nós vemos que isso tudo para nós entendermos Israel. Para nós entendermos Israel, que é o que nós estamos estudando hoje, a parábola da figueira. Aí no ano 64 antes de Cristo, Roma estava se fortalecendo e havia um triunvirato formado ali por 3 comandantes romanos. Um deles era Pompeu. Pompeu veio e conquistou a região aqui de Israel. Ou seja, toda essa região de Israel, Roma, ela conquista. Mas ainda não era o Império Romano de fato. Roma ainda era uma república. Essa parte romana ainda era uma república. E aí aparece um segundo triunvirato. Nesse segundo triunvirato aparece um nome importante, que era Otaviano. Aqui ainda damos o nome de Otaviano, porque Otaviano vem a ser depois o primeiro imperador romano de fato. Isso no ano 27 a.C., Otaviano passou a se chamar Otávio César Augusto. Aqui nós vamos ver uma coisa importante, o César Augusto. Então, o nome César quer dizer, ele é imperador. O nome Augusto é um imperador divino, ele é mais que um imperador, ele tem algumas coisas, por exemplo, ele podia decretar a morte de alguém, então ele era divino, né? O direito de morte só pertence a Deus, então como imperador ele podia mandar alguém morrer, mandar alguém viver, né? Por isso que ele tinha esse status de Augusto, de divino. Então o nome César passou a ser um sinônimo de imperador. Por exemplo, quando Paulo apela para César, lá já no ano 60, dali em diante, aquele César ali era o Nero, né, da dinastia. Quando Jesus falou aquela questão da moeda lá, quem está na moeda? César. Esse César era o Tibério César. Nós vamos ver uma tabelinha, que nós vamos colocar no ar agora, uma tabelinha. O primeiro imperador romano foi Otávio Augusto. Ele reinou de menos 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Depois veio o Tibério César, de 14 depois de Cristo até 37
depois de Cristo. Após César veio Calígula, 37 depois de Cristo até 41 depois de Cristo. Depois veio Cláudio. Cláudio, ele foi imperador romano, ele foi o César de 42 até 53 depois de Cristo. Depois aí aparece o Nero. O Nero, ele passa a ser o imperador de 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo e ele se suicida. Ele é responsável pela morte de Pedro, a morte de Paulo, e ele se suicida, acabando aqui, terminando essa primeira dinastia que era Cláudio-Juliana. Aí, nesse ano de 69, acontece um fato importante. Com o suicídio de Nero, passou a haver uma batalha ali. E houve 3 imperadores nesse intervalo ali do ano 69. E aqui começa, então, a dinastia Flaviana. De 69 até 79, Vespasiano. De 79 a 81, o imperador passa a ser Tito, filho de Vespasiano. De 81 a 96, passa a ser Domiciano, irmão de Tito e filho de Vespasiano. Esse Domiciano também tem um fato importante. Foi ele que mandou o profeta João para a ilha de Patmos. Ele que prendeu João lá na ilha de Patmos, foi Domiciano. A dinastia Flaviana termina no ano 96. As outras 2 dinastias que tem seguinte não interessa para nós nesse momento. Mas olha só, vamos aqui para Galileia. Aqui tem um negócio muito importante aqui para Israel. No ano 37 antes de Cristo, esse triunvirato ali que substituiu Júlio César, mas já dominado ali por Otaviano, que depois veio a ser o imperador Otávio Augusto, em 37 a.C., eles tinham conquistado aqui Israel, então eles colocam sobre Israel um governo vassalo, um reinado. Quem foi o primeiro rei dessa província romana? Herodes o Grande. Então, no ano 37 a.C., Herodes passou a ser um governo vassalo da província de Israel. Essa província, o que era? O que é um governo vassalo? É um governo que não necessariamente tem que ser romano. Herodes, ele não era nem romano, nem judeu. Ele nasceu em Edom, na atual Jordânia, né? Ele nasceu aqui em Edom, na atual Jordânia, que fica nessa região aqui, e ele foi colocado pelo Império Romano como governo vassalo, que seja o seguinte: vai ser submisso ao Império Romano, mas vai ter uma autonomia para governar, para ser rei dessa região e mandar os impostos para Roma, para a sede. E para Roma, Herodes o Grande foi um excelente rei. Mais tarde ele se torna cidadão romano. E aqui então, Herodes o Grande, ele governou de 37 a.C. até 4 a.C. Aí, aqui tem um fato importante. Em 4 a.C., na morte de Herodes o Grande, os seus filhos, Herodes Arquelau e Herodes Antipas, passam a governar a região. Mas agora não seria mais um reinado, então eles não são reis, eles são tetrarcas, ou seja, eles são o governador de uma tetrarquia, que é 1/4 da província. Então, a província de Israel passou a ser dividida em várias províncias. Então, teve a província da Galileia, província de Samaria, província de Pérea,
província da Judéia e a província da Idumeia. Então, em 4 a.C., Herodes Antipas passou a ser o tetrarca da Galileia e da Pérea. Já o Herodes Arquelau, ele assumiu em 4 a.C., governou aqui Samaria, Judéia e Idumeia. Mas esse Herodes ele foi tão ruim, né, que começou a ter muita reclamação dele, o Arquelau. Tem até alguns versículos bíblicos se referindo tanto a ele quanto ao Antipas. E esse Herodes Arquelau, no ano 6 depois de Cristo, ele foi exilado. O Império Romano, por uma reclamação do Sinédrio, exila Herodes Arquelau, manda ele para fora do reinado, da tetrarquia, e aí o Império Romano, ele assume essa região, passou a colocar procuradores para dirigir com a sede aqui em Cesareia. Então esses procuradores passaram a governar essa região aqui, ó, de Samaria, Judéia e Idumeia, sendo que Pérea e Galileia continuou com Herodes Antipas. O império passou a colocar em alguns lugares prefeitos, por isso que aparece aqui na Judéia um prefeito ou um governador que nós conhecemos muito, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele governou, ele foi prefeito aqui da Judéia do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo. Bom, vamos voltar agora ao nosso tema, parábola da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui foi quando Jesus voltava de Betânia, um dia depois dele ter ido no templo, entrou montado num jumentinho, foi até o templo e o Sinédrio não o reconheceu como Messias. E aí ele virou as mesas dos cambistas, foi triste para casa. No dia seguinte, ele vê essa figueira sem frutos e ele disse, seca-se a figueira. E olha só o que o Senhor Jesus diz na parábola da figueira estéril, que está em Lucas 13, 6 e 7. Ele dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Então, olha só, o ministério de Jesus foi de 3 anos. Então, 3 anos ele procurou fruto na figueira, mas não o achou. Por isso, a intenção de cortar a figueira. Aqui mais um detalhe da parábola da figueira, contada pelo próprio Senhor Jesus nesta parábola. Não foi só um momento ali que ele achou uma figueira sem fruto. Por 3 anos ele procurou fruto nesta figueira. Mas vamos ver aqui nessa figura, uma figura bastante conhecida por todos nós, é apresentada nos nossos seminários no Manaim. Aqui está o plano de Deus através dos séculos para as nações, o plano de salvação de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos ali Adão e Eva pecaram e agora a humanidade saiu do paraíso e agora precisa, para ser salva, de um plano de salvação. No Antigo Testamento, através da promessa a Abraão e a Jacó, através de ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Então começou aqui o projeto do Velho Testamento e o Senhor usou a figura da figueira. Nos 3 anos do seu ministério, ele escolheu 12 apóstolos, os 12 eram israelitas. Num primeiro momento, o projeto era para a figueira. 3 anos procurou, não achou, seca-se a figueira. E entra agora a videira. João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Então entrou a vinha, a videira entrou no plano de Deus, que é a igreja. Então agora o plano de salvação do Senhor passou a ser
a partir da igreja. E quem é a igreja? Todos aqueles, seja de qual nação, que se converter ao Senhor, ele faz parte da igreja. Mas aqui no final, 1948, a figueira brota, que é o que nós estamos estudando, a parábola da figueira. Vamos em frente, então, com a parábola da figueira. A figueira brotou. Vamos ver mais detalhes dessa parábola, mais fatos. Agora, vamos começar a ver a parte que interfere diretamente na figueira secar. Em 69, aí aparece o Vespasiano, e aqui começa, então, a dinastia Flaviana, que é de 69 até 79, é imperador Vespasiano. De 79 a 81, o imperador passa a ser Tito, filho de Vespasiano. De 81 a 96, passa a ser Domiciano, irmão de Tito e filho de Vespasiano. Eles têm bastante história na Bíblia. Primeiro, eles são responsáveis pela destruição de Jerusalém. No ano 70, Vespasiano era o imperador, Tito, seu filho, era o comandante do exército romano. E eles cercam Jerusalém, incendeiam Jerusalém, matam milhares de judeus e espalham Israel por toda a terra, aqueles que conseguiram fugir. E aqui, então, tem um fato muito importante, é um marco profético, histórico. Aqui, Israel deixou por um grande tempo de ser nação. A figueira aqui secou no ano 70. Esses imperadores, Vespasiano, Tito e Domiciano, eles fizeram algumas construções grandes ali em Roma. Por exemplo, o Coliseu. Vespasiano começou a construção do Coliseu em 72 depois de Cristo, ou seja, 2 anos após eles terem destruído Jerusalém. Construiu Domiciano, ali o filho, ele construiu o Arco de Tito. Ali no Monte Palatino, aquele monte que tem ali na frente do Coliseu, ali tem o Fórum Romano, no lado tinha uma avenida, que era a avenida mais importante, a rua mais importante, no lado do Fórum Romano. Ali, vocês veem na imagem aí, ele constrói esse Arco de Tito. Nesse Arco de Tito, construído em 82, tem algumas coisas importantes ali. Num lado, tem, mostrando ali como uma fotografia, uma escultura dos soldados romanos levando a menorá nas costas. Então, vocês estão vendo aí essa escultura que está até hoje lá no Arco de Tito. Quem vai lá em Roma, no Monte Palatino, ao lado do Fórum Romano, nessa rua aí, vê ali essa escultura no Arco de Tito, dos soldados levando a menorá nas costas, dizendo assim: nós destruímos Jerusalém, nós destruímos o templo e está aqui, nós estamos levando a menorá de ouro nas costas. Então eles põem ali como um troféu e como uma fotografia. Do outro lado, nós vamos ver aí também, tem aí esses cavalos, esse carro ferrado, que é aquela biga de guerra. Ali a figura de Tito, o comandante entrando em Jerusalém e conquistando. Então eles põem ali como uma fotografia, quem tinha os carros ferrados, ali eram os vencedores, era o exército mais forte. Então botaram ali também essa escultura como uma grande vitória. Esse arco ele foi feito no ano de 82 depois de Cristo por Domiciano, irmão de Tito. Tem uma história interessante ali das moedas. Vocês estão vendo essas moedas aí? No ano 66 houve uma revolta judia. O sinédrio judeu não havia sido extinto. Lá no ano 132 antes de Cristo,
quando Israel teve aquele domínio de 80 anos da região da Judéia, dessa região aqui, ou seja, de todo Israel, nesse período foi formado o Sinédrio novamente, lá pegando lá de Moisés, daqueles 70 anciões que Moisés usou. Então aqui é formado novamente o Sinédrio, são 70 anciões ou 70 juízes que formaram uma Suprema Corte. E esse Sinédrio, ele tinha autoridade religiosa, econômica, política. Eles cunharam, no mínimo, 3 moedas diferentes. E nessas moedas, eles usaram como uma propaganda para o povo. Eles colocavam ali Judéia Livre. Em um dos lados estava escrito Judéia Livre. Do outro, ali, eles colocavam a tamareira. Eles colocam ali a Luvav. Luvav é um ramo de tamareira. Nós vamos ver 3 moedas aí desse tempo, de 66 a 70. Mas daí, olha só, quando Vespasiano e Tito destroem Jerusalém, em 71, Vespasiano lança essa moeda aí. De um lado tem a cara de Tito e do outro lado, na outra estampa, tem uma mulher judia chorando, uma tamareira ali e um judeu com as mãos amarradas para trás ali de uma forma triste. E nós vamos ver que não foi só essa aí, eles lançaram 48 tipos de moedas diferentes. Judéia capta, que quer dizer Judéia capturada, outro é Judéia recepta. Essa última, ela tem uma segunda mensagem. Assim como ali o Sinédrio usou a cunhagem de moeda para querer passar uma mensagem, agora o Império Romano quer passar a sua mensagem. Primeiro, nós vencemos. Destruímos, roubamos a menorá, levamos a menorá, subjugamos o povo. Aí, como vocês estão vendo essa moeda aí, essa última moeda, eles quiseram passar uma mensagem diferente. Não, aqui já tinha passado algum tempo, então eles cunham essa moeda para dizer assim que Israel está em boas mãos, tem o domínio do Império Romano, mas ela está aceitando ali que é um bom império, que é um bom governo. Então, ele já passa uma mensagem diferente para querer eliminar qualquer tipo de levante ou qualquer tipo de revolta. Essa história das moedas não acaba aqui. No ano de 1948, Israel voltou a ser nação. E no ano de 1949, o governo de Israel cunhou uma moeda. Na estampa da moeda está ali a tamareira, com as suas folhas viçosas, seus frutos, e ali está uma resposta. Israel está vivo, a Judéia vive. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então aqui há uma promessa à nação de Israel. Aqui não é uma promessa a Jacó homem, porque estamos em Números. Números já é a nação de Israel saindo do Egito. Então o Senhor dá essa palavra: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma promessa do Senhor: ó, vou fazer bem a quem te fizer bem e vou fazer mal a quem te fizer mal. Então ninguém pode esquecer disso. Então Vespasiano, pai, e Tito, filho, não lembraram dessa promessa ou até não sabiam, mas fizeram mal, muito mal a Israel. E isso não ficaria impune. No ano 66 depois de Cristo, o imperador ainda era Nero, e Nero começou a aumentar muitos impostos. E aí a província da Judéia começou a reclamar, e houve uma revolta dos judeus. No ano 69, quando Vespasiano assume o império, ele põe o seu filho Tito como comandante do exército romano, e eles então vão lá, entram na Judéia
e passam a conquistar e a dominar essa revolta. E a última resistência foi em Jerusalém. Então Tito, como comandante do exército romano, ele cerca Jerusalém, tenta ali conquistar aquela revolta, mas não conseguiu. A revolta se inflama e ele então toca fogo em Jerusalém, destrói Jerusalém, derruba os muros e não ficou pedra sobre pedra. E nós vemos que muitos judeus ali foram mortos e muitos fugiram para vários lugares do mundo. E ali Israel deixou de ser nação. E nós vemos que isso não ficou impune aos olhos do Senhor. Tito, ele assume o império em 79, quando seu pai ali falece, e o seu império foi revestido de tragédias. Ele só reinou por 2 anos. Em 79 mesmo, 2 meses após ele assumir como imperador, eclodiu o vulcão Vesúvio, cobriu pelo menos ali 2 cidades, Pompeia e Herculano. Em 80, Roma pega fogo e em 81 ele é acometido de uma febre e ele morreu dessa febre, queimou por dentro. Então nós vemos que Tito não teve paz. Em 1896, o escritor austríaco de origem judaica, Theodor Herzl, fundou o movimento sionista, que pregava a criação do Estado de Israel, na antiga pátria dos hebreus. Durante a Primeira Guerra, em 1917, o governo britânico deu apoio oficial à criação do Estado de Israel na Declaração de Balfour, ou seja, um apoio ao movimento sionista. E com isso, muitos judeus começaram já a voltar para a terra. Após a Primeira Guerra, a Turquia, ou seja, os otomanos, foram derrotados porque apoiaram a Alemanha na Primeira Guerra. E agora, derrotados, os britânicos passam a dominar a região chamada Palestina. Com isso, intensificou mais ainda a volta de famílias judias para Israel, compravam terras lá dos habitantes e começaram a voltar famílias e mais famílias. E em 1947 aparece o Brasil nessa história, lembrando lá da promessa, abençoarei os que te abençoarem. O brasileiro Oswaldo Aranha, ele foi presidente da Assembleia Geral da ONU no ano de 1947. E nesse ano foi votado a divisão do Estado palestino em 2 estados independentes, um Estado judeu e um Estado palestino. Com isso, ficou oficializado a criação do Estado de Israel. E em 1948, no dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion e 37 membros do parlamento judeu declararam a independência do Estado de Israel. E Oswaldo Aranha passou a ser amado pelo povo de Israel. Hoje tem ruas e praças com seu nome em Israel e um amor especial dos israelitas pelos brasileiros. Tudo porque um brasileiro foi o presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947, na votação que definiu a criação do Estado independente de Israel. Israel voltou a ser nação. A figueira brotou. A profecia se cumpriu. Então, para concluir, em Mateus 24, 33, a palavra diz: quando tudo isso acontecer, ele está às portas. Como tudo isso já aconteceu,
temos a certeza de que o Senhor Jesus está às portas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, não é hora de deixar o Senhor fora da porta da nossa vida, mas sim é hora de abrir o coração totalmente ao Senhor, deixá-lo entrar, ele está às portas, e garantir a participação no banquete do porvir. Irmãos, por hoje era isso, que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.